O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que não é ele quem vai definir o valor do novo auxílio emergencial que está em discussão no Congresso. Questionado sobre o valor de R$ 200 que vem sendo aí ventilado em Brasília, ele disse que quem decide é todo mundo junto, ou seja, o Congresso, a Câmara dos Deputados, os deputados, os senadores, o presidente da República, a equipe econômica, porque vem sendo feita uma pressão pelos deputados e senadores para que seja feito alguma coisa para aquelas pessoas que estão desempregadas, na linha da pobreza. Tem muita gente passando muita dificuldade depois depois que acabou o auxílio emergencial que o governo fez durante a pandemia no ano passado. No dia 31 se encerrou essa transferência de renda e por isso então os deputados e senadores estão fazendo uma pressão muito forte para que volte. O ministro Paulo Guedes tem dito de que pode até voltar, mas tem que saber de onde vai sair esse dinheiro. Não tem mais dinheiro em caixa, o orçamento já está no limite. A Secretaria de Saúde do município de Assis Chateaubriand, com apoio da Polícia Militar, Conselho Tutelar e outros órgãos, estiveram realizando no último final de semana uma visita a vários estabelecimentos, principalmente lanchonetes e restaurantes, alertando quanto aos cuidados com a Covid-19. O secretário de Saúde, Fábio Camilo, relata como está sendo feito esse trabalho. A preocupação que o próprio prefeito Valtinho está tendo em relação à diminuição do cuidado pela própria população. Então, se nós estamos vendo alguns estabelecimentos ainda, principalmente do ramo de alimentos, que nem lanchonete, restaurante, bares e similares, que estão fazendo aglomeração muito grande de pessoas, e a gente observa também que tanto a clientela, né, os seus clientes como os seus colaboradores estão deixando de usar máscara e seguir alguns cuidados. Então, alguns estabelecimentos não estão fornecendo mais álcool gel, alguns estabelecimentos já não estão exigindo tanto mais o uso de máscara, e nós sabemos que a pandemia ainda está aí. É claro que está chegando algumas doses de vacina, há uma esperança muito grande, mas a vacina ainda é restrita para o atendimento da população pequena. Então essa ação foi realizada no último final de semana, já na outro final de semana também teve uma ação parecida, na verdade uma ação mais educativa, orientativa do que punitiva nesse primeiro momento. Então nós estamos levando, na verdade, essa mensagem, solicitando para os empresários desse ramo, né, de comércio e também para o próprio cliente e os colaboradores para que continue os cuidados que vinham sendo tomados. Antes nós tínhamos alguns decretos que delimitava horário, questão até de multa para quem não usar máscara, enfim, algumas orientações também. Existe algum decreto em vigor? Como é que está essa questão? Ou somente o decreto estadual? Em relação aos decretos, depois que o Estado começou a regulamentar a questão do decreto e ter o decreto do Estado, o município, né, nós através do Conselho de Saúde e o próprio município optou por quê? Por estar acompanhando o decreto do Estado. Lá tem a questão do toque de recolher ainda, tem a questão do número de máximo de pessoas. Então o município nesse momento ele optou por seguir o decreto do Estado. Ativação de leitos no Hospital Moacir Miqueleto, agora são 28 UTIs, para atender toda uma região. Então é importante que as pessoas tenham a noção de que não é porque tem bastante UTI que nós vamos relaxar, né? É claro que os leitos de UTI, até o prefeito já anunciou em relação à abertura dos últimos 7 leitos de UTI que estava faltando. O Hospital Beneficente faz um belo trabalho para toda a região em relação ao atendimento à Covid-19, com os 28 leitos de UTI. Claro, os leitos de UTI sempre são bem-vindos para a gente poder atender aqueles pacientes que evoluem para uma complicação maior, mas o ideal é que a gente não precise usar esses leitos. Então, se a população fazer a parte dela, todo mundo fazer a sua parte, a gente diminui a questão da transmissão, e diminuindo a transmissão e os números positivos de Covid, a gente também vai ter um número menor de complicação. É claro que foi um esforço muito grande até do nosso deputado Marcelo Miqueleto para viabilizar esses leitos, trazer equipamento. O hospital também fez um esforço muito grande, a diretoria, o corpo clínico, para que pudesse ter contratação de profissionais, que a gente estava com muita dificuldade, principalmente no início do ano, com relação a profissionais enfermeiros, técnicos, né, e até profissional médico mesmo, para a implantação desses leitos de UTI. Então, acho que foi um esforço grande de ambas as partes, tanto do Poder Municipal, da Secretaria de Saúde, nossa, através do nosso prefeito Valtinho, e também toda a diretoria do hospital, para que a gente pudesse abrir esses novos leitos de UTI. A população, com certeza, tem que colaborar, né, Fábio, nessa questão aí, daquelas medidas que a gente já aprendeu lá desde março do ano passado, na questão da prevenção. A prevenção, ela continua, os cuidados continuam mesmo, então evitar aglomeração, pessoas, sempre o uso de máscara, principalmente em ambientes fechados, onde tem muitas pessoas, o uso
de álcool gel, a higienização das mãos, evitar sair de casa com sintomas de gripe. Se você for suspeito, né, ou confirmado com Covid, seguir, na verdade, o isolamento certinho e sair mais quando a gente tiver mais uma necessidade mesmo, sair para trabalhar, se for sair para algum lugar, sempre seguir as orientações, né, e seguir os cuidados. Então a gente não pode baixar a guarda porque, na verdade, a pandemia está aí ainda. Agora são 7h28 e é preciso ficar em alerta mesmo. Daqui a pouquinho nós vamos trazer os números de acetabulina da Covid no estado do Paraná e também no Brasil. Continua muito ativo o vírus e a gente tem com certeza que ter muito cuidado. As informações da região de Palotina com Eduardo J. Val. Vamos com as informações, sempre no oferecimento do supermercado Estela, as informações da região de Palotina. Na manhã de ontem, um funcionário de um sítio na cidade de Maripá teve um grande susto enquanto fazia reparos nos açudes da propriedade com um trator. O mesmo disse que foi atrapalhado pelo sol e acabou tombando a máquina numa valeta. Diante da situação, o vizinho foi solicitado para que fosse ajudar com uma outra máquina na tentativa de tirar o trator aí da valeta, ficando apenas o susto. Aí o funcionário, essa situação que foi registrada em Maripá nas últimas horas, na manhã de ontem, naquele município. Do mais, setor policial aqui na região de Palotina, em especial no município de Palotina, na tranquilidade, segue na calmaria. Final de semana nós tivemos algumas situações, inclusive situações aí de Maria da Penha, lesão corporal em torno de agressões, né? Quando o companheiro agride a mulher, é uma situação que aconteceu no final de semana aqui em Palotina, porém, do mais, o setor policial nas últimas 24 horas segue na calmaria aqui em Palotina. E outro ponto positivo vem com relação à saúde pública. Nós temos uma diminuição significativa nos casos de Covid-19. Palotina conta com apenas 64 casos ativos da Covid-19 nas últimas horas, conforme o boletim da Secretaria de Saúde. As informações sempre no oferecimento do supermercado Estela. Para economizar de verdade na hora de fazer suas compras, vá no supermercado Estela, onde o seu dinheiro rende muito mais. No Estela você encontra variedades e preços baixos todos os dias. Com as informações, direto de Palotina para o Em Cima do Fato, o repórter Eduardo J. Val. Muito obrigado, Eduardo. Agora são 7h31. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, vamos destacar as notícias de Maringá com o repórter Xereta. Região de Maringá, roubo à residência. Elementos invadem chácara, zona rural de Mandaguaçu. Um homem que estava desaparecido encontrado morto dentro de um bueiro. Daqui a pouco os detalhes. A cidade de Goiuerê, Paulo Marcos. Vítima encontra motocicleta furtada em Moita de Capim, em Goiuerê. Polícia tem mais 2 locais para realizar buscas por casal de Goiuerê. Ladrões furtam dinheiro e celular da sede da ATA, aqui em Goiuerê. E homem morre atropelado e casal fica ferido na PR-180 entre Quarto Centenário e Goiuerê. Daqui a pouco os detalhes.